Nessa aula, vamos falar um pouco mais sobre as submodalidades que eu mencionei na aula de reconsolidação terapêutica da memória e explicar quando que elas funcionam e quando elas não funcionam, por que às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Bom, para falar de submodalidade, eu tenho que falar o que são as modalidades. De acordo com os autores da programação neurolinguística, os meus sentidos vão identificando o mundo e eu vou criando mapas desse mundo. Ou seja, nesse momento aqui, eu olho para isso aqui, eu vejo que é um celular. Só que, na verdade, eu não vejo o celular de verdade. Eu vejo a representação desse celular. Porque se a gente pensar que o celular é composto por átomos, e que esses átomos possuem muito mais espaço vazio que matéria, tem muito daquele celular que eu não estou vendo. E eu vou criando o meu dia a dia a partir dessas representações internas que eu faço. Então eu vou ter representações internas envolvendo a visão, envolvendo a audição, envolvendo o movimento, envolvendo o som, envolvendo o gosto e tudo mais. Aí seria VAC, em que o V e o A seria a visão e a audição, e o K sinestésico seria o resumo dos outros três, a junção do olfativo, do paladar e do tato, que a gente entende como sensações. Então eu pegaria essas modalidades e criaria meu mapa do universo. E aí existiriam as submodalidades. O que seriam submodalidades? Seriam alterações nessas minhas representações das modalidades. Por exemplo, eu poderia ter uma lembrança que eu me lembro dela como preta e branca ou como um tom sépia e mudar a cor dessa minha lembrança. Isso seria uma alteração de submodalidade. É muito comum a gente usar alteração de submodalidade, e funciona bem, para controle de dor. A pessoa fala assim, eu tenho uma dor nas minhas costas, e você pergunta, que cor que você acha que essa dor tem? É uma cor vermelha. De 0 a 10, quanto que é? É 8. E ela tem o formato de um triângulo. Então você fala, imagina um triângulo vermelho nas costas. E aí você vai alterando a cor, vai diminuindo o triângulo até sumir a dor. Para controle de dor, essas submodalidades funcionam muito bem e são muito utilizadas. O problema surge quando se usa uma técnica clássica de PNL, que não tinha como eu não mencionar aqui, que é a chamada cura rápida de fobia. Bem a grosso modo, bem resumido, depois eu até coloco na aula bônus a versão completa da cura rápida de fobias, mas bem a grosso modo, a técnica da cura rápida de fobias, eu falo para a pessoa imaginar que ela está no cinema e ela vai ver na tela de cinema o evento traumático dela. E esse evento traumático, ele envolve, por exemplo, a primeira lembrança que eu tenho de um medo de barata ou de um medo de rato. E aí eu vou acelerando a cena, vou voltando a cena, alterando elementos de submodalidades. Aí eu coloco a cena preta e branca, coloco a cena mais embaçado, eu mudo minha posição na cadeira, eu vou para dentro da cena, eu saio da cena. Perceba que são todas alterações de submodalidades. E aí então se diz que essas técnicas funcionam devido à alteração da submodalidade. E na verdade elas vão funcionar por causa de outros dois motivos. Não é bem alteração de submodalidade, não. Elas funcionam por dois motivos. Primeiro, expectativa. Lembre-se, nós somos hipnotistas. Então nós criamos a expectativa e ao criar a expectativa a gente altera a realidade. Então se a pessoa tem expectativa de que você é um excelente terapeuta e que você sabe uma excelente técnica, a chance dessa técnica funcionar é bem mais alta. Mas o segundo motivo pelo qual a técnica vai funcionar, e é o que aponta o John Overduff, quando ele apresenta o meta-padrão, é justamente a eliciação de estado, o disparar do estado do problema. Então, no final das contas, a técnica da cura rápida de fobia vai funcionar não é porque eu altero as cores da cena. Não. É porque no momento que a pessoa imagina a cena, ela dispara o estado do problema. Disparou o estado do problema, aí quando eu vou distanciando a cena, eu estou dessensibilizando, eu estou dissociando da cena. Eu estou controlando o estado do problema. Quando eu fico mudando de cor, na verdade, o que eu estou fazendo é criar um distanciamento com a cena. E ao criar um distanciamento,
eu vou me distanciando, alterando as cores. Tudo isso é para tornar a cena menos real. E ao tornar menos real, o estado do problema diminui, dissocia. Aí eu sinto o estado de recurso. Aí a pessoa vai na cena, vai e volta, aí dispara o estado do problema de novo. Perceba que é um copiar e colar incessante. O tempo todo copiando, colando. Então, no final das contas, o uso de submodalidade para controle de ansiedade vai funcionar sim. Mas não vai funcionar por conta da alteração da submodalidade. Não vai funcionar porque você está mudando as cores da cena. E sim, porque você está disparando estados de recurso e estados de problema. E o legal é o seguinte, quando você entende isso, você ganha muito mais liberdade para poder usar a terapia. Você pode criar o roteiro do jeito que você quiser. Então, se você quiser fazer esse disparo de estado de problema e estado de recurso, usando uma outra coisa que não seja submodalidade, você pode fazer. Você pode pedir para a pessoa imaginar que está vivendo aquilo naquele momento, pode imaginar que está aqui na sala, pode pedir para ela imaginar qualquer coisa que faça disparar o estado do problema. Disparou? Dissocia e coloca o estado de recurso. É assim que a amígdala vai aprendendo a diminuir a reação de luta e fuga. É assim que ela vai aprendendo realmente a lidar com essas situações e a criar novas associações. E aí, já gostava de usar a submodalidade? Você tinha percebido que a submodalidade também é um mecanismo para dissociar do estado do problema? Então vem agora no nosso grupo fechado, secreto do Facebook. Deixe seu comentário, a sua dúvida e até a próxima aula.